Vamos lá, meus queridos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Professor Gilvan, de volta aqui com vocês na disciplina de Educação Tecnológica e Midiática, meus queridos e amados alunos. Lembrando, meus queridos alunos, que eu fiquei nas duas primeiras aulas com vocês, dando aula de matemática, que de suma importância para vocês entenderem a importância da educação tecnológica, a importância da administração financeira, ok? E agora nós vamos ver a educação tecnológica e midiática. Nós vamos falar de um assunto que é chamado de propriedade intelectual na era digital. Vamos focar aqui, meu diretor. Vamos focar. Então, meus queridos alunos, o que nós vamos ver, meus amados e queridos alunos? Nós vamos conceituar propriedade intelectual e também vamos discutir as regras da propriedade intelectual ao utilizar a informação, visando a compreensão de temas como plágio, certo? Esse vai ser nosso assunto. Meus queridos alunos, vamos lá. O que vocês acham que é uma propriedade intelectual? Será que essa questão, esse conceito, essa autoria tem a ver com o que nós inventamos, que criamos, certo? Por exemplo, propriedade, professor, intelectual. Eu já vi falar em propriedade de terreno, propriedade de outras coisas, mas intelectual, eu nem sabia que existia esses tipos de nomenclatura, chamado propriedade intelectual, meus queridos e amados alunos. O que seria? Vamos lá, meus queridos, cadê meu querido Disseu? Ali o Maria do Carmo, da Cruz, né, Revedosa da Cruz, o Rafael, certo? A galera aí da Maria do Carmo, da escola, os alunos Rafael, Davi, Luísa, professor Igor Carvalho, certo? Cadê, meus amigos, meus queridos alunos? Pessoal, propriedade intelectual. Vocês já ouviram falar em marcas, patentes? Vocês já ouviram falar que alguém inventa alguma coisa? Diz assim, rapaz, eu acabei de inventar um objeto e eu tenho, certo, a patente sobre aquele objeto, certo? Eu inventei algo, certo? Eu, coloquei uma marca. Gente, os registros das marcas, certo? São importantes, tá? Registro das marcas são importantíssimos quando a gente fala, certo, do registro de patentes. Existem várias empresas especializadas em propriedade intelectual. Se você entrar hoje no Google e colocar assim, professor, eu quero registrar minha patente, certo? Eu quero registrar, fazer um registro e acompanhamento da minha patente. Eu quero comprar e vender licenciamento. Então, o que é isso, professor? Então, os advogados, gente, os agentes da propriedade industrial credenciada no INEP, que é INEPI, certo? Sobre a questão de propriedade intelectual, é importante, certo? A gente fazer este tipo de registro, porque a propriedade intelectual, gente, ela está relacionada à proteção legal e reconhecimento da autoria da obra. Eu não sei se vocês lembram, acho que não é o tempo de vocês, não. Moranguinho do Nordeste. Moranguinho do Nordeste foi uma música que fez muito sucesso, eu acho que uns 10, 15 anos atrás. Cleiton, uma coisa assim. Moranguinho do Nordeste. Aí, ele fez tanto sucesso, que apareceu, meus queridos, o autor, dizendo que aquela música, Moranguinho do Nordeste, não era do Laírton dos teclados. Não era do Laírton dos teclados, era de autoria dele, certo? Tinha a autoria daquela obra de produção intelectual. Então, aquela música não podia ser tocada sem pagar os direitos autorais.
certo? Sem os direitos autorais. Nós temos aqui o finado, né? Paulinho Paixão. Ele tinha várias músicas de autoria própria. Isso ali é uma propriedade intelectual. Ele passava por Aviões do Forró, passava aí por Gustavo Lima, passava por um monte de gente. A venda dessas músicas, né? Então isso é direitos autorais. Então a autoria da obra, gente, como invenções, essas patentes, tudo isso daí é de suma importância, meus amados alunos. Então, professor, quais são os 3 tipos de propriedade intelectual? Existe a propriedade industrial, a de autoral, a de proteção Judice Generis. Já vou explicar para vocês. E lembrando, gente, existe uma lei de propriedade intelectual onde a gente precisa, né, colocar. A propriedade intelectual, meus queridos, envolve música, envolve marcas, envolve indicação geográfica, envolve patente, tem a questão de direito autoral, direito do autor, direito conexo. Gente, é muito mais do que vocês imaginam, é muito mais complexo, certo? Muito mais complexo do que vocês imaginam. Então, a propriedade intelectual, existe os tipos. Existe os tipos, veja aí, eles têm que aprender a explorar e isso move o mundo, certo? Tudo que nós temos hoje, gente, uma garrafa, um celular, uma TV, teve um inventor por trás. Teve um inventor por trás. Então, o primeiro momento, gente, que a gente tem que entender sobre propriedade intelectual é o universo jurídico. Tem que aprender as leis, certo? As suas implicações, porém, as suas implicações impactam em quê? No mundo jurídico, qual a frequência, quais as atividades dos gestores, lideranças e empreendedores. Então, ao garantir os autores de uma marca, gente, de um processo, de uma obra intelectual ou de uma inovação, pode obter lucro com sua criação. Por isso que tem que proteger, certo? Aquela questão do contrato que foi feito com luva de pedreiro. Ele fez um contrato com uma pessoa e essa pessoa utilizou, né? Não sei como é que foi o desfecho do negócio, mas eu estou só relatando o que foi passado na TV, certo? Principalmente no Fantástico, certo? E no Domingo Espetacular. A minha fonte do que eu estou dizendo aqui foi desses dois e também nas redes sociais Instagram. Quando alguém se apropria da invenção do outro, né? Até a placa do YouTube, gente. Até a placa do YouTube veio o nome da empresa, né? Eu não sei o nome do rapaz lá, do empresário. Então, gente, proteger é importante, porque muita gente ganha lucro em cima do outro. Então, é necessário a gente proteger qualquer coisa que a gente invente, qualquer marca, qualquer desenho industrial, qualquer indicação geográfica, qualquer criação artística que a gente tem que proteger contra o uso indevido por terceiros, tá? É importante a nós entendermos como funciona e de que forma a nossa legislação brasileira protege, preserva uma obra ou uma empresa, tá, gente? Então, o que nós vamos ver? O que é uma propriedade intelectual, o que a propriedade intelectual protege, o que a lei diz sobre a propriedade intelectual, como funciona a propriedade intelectual no Brasil, qual a importância, quais os tipos, quais os benefícios, o que acontece se alguém faz a violação dos direitos de propriedade intelectual, se a propriedade intelectual é uma ilusão no meio digital, né, que muita gente pensa, como garantir a proteção da propriedade intelectual, certo? Então, isso que nós vamos ver na nossa aula, que é importante nós trabalharmos isso, certo? Então, a propriedade intelectual e o direito autoral, elas andam junto, tá, meus amados alunos? Elas andam juntos. Então, nós vamos trabalhar isso aí, ó, certo? Ó, a Organização Mundial
de Propriedade Intelectual, a OMPI divide o conceito de propriedade intelectual em duas categorias. Propriedade intelectual, que tem o seu foco de interesse voltado para a atividade empresarial, que inclui as patentes, as marcas, desenho, indicações geográficas e direitos autorais. Opa! Direitos autorais, uma coisa muito questionada, que abrange a autoria de obras intelectuais, né, de acordo com... Às vezes, gente, quando a gente faz a citação, por exemplo, no nosso curso, viu, meus queridos alunos? Queria saber de vocês, se você já ouviu falar em TCC. Já ouviu falar em TCC? Trabalho de conclusão de curso. Interessante que o TCC ele dá trabalho bastante. Isso o professor de projetos já deve ter falado para vocês que vocês vão desenvolver um trabalho. Vocês vão desenvolver um trabalho. Aí, você pega um trabalho na internet, Ctrl+C, Ctrl+V, e coloca e diz que o autor é você. Peguei o trabalho alheio e coloquei como se fosse meu. Isso, gente, é plágio e é crime. Você pode até ser jubilado. Você pode ser até expulso, certo? Dessas questões do curso, certo? Você pode ser. Então, tome bastante cuidado nessas questões, tá, meus queridos e amados alunos? A gente tem que tomar bastante cuidado quando fala-se em colocar, certo? Colocar alguma palavra que não é sua. Então, por isso que a gente cita aqui, ó, segundo Machado de Assis, segundo Duarte, né? Segundo Sandra Mota, ou Mota Sandra, é assim que se escreve, certo? Que a gente tem que colocar, dizer quem é o autor. No Brasil, gente, tem essa questão. Então, a propriedade intelectual, se você não sabe o que é um conjunto de diretrizes que são elaboradas para dar proteção legal. Repito para vocês. Segundo a lei, no Brasil, a lei 9.279 de 96, segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ele diz que a propriedade intelectual é um conjunto de diretrizes, de normas, ele vai dar a proteção legal às crianças, às criações humanas, garantir ao autor ou alguém que criou, seja ela física, pessoa física ou jurídica, o direito de utilizar para gerar lucro. Ele vai garantir que você que criou ganhe lucro, certo? Com aquela coisa. E digo uma coisa, digo mais. Se você deixou uma obra e de repente as pessoas se aproveitam dessa obra, os que estão vivos, os herdeiros, eles recebem os direitos autorais, tá? Eles recebem por um determinado período de tempo, até o uso. Se eu não me engano, até 60 anos após a morte do autor, você tem que pagar direitos autorais, certo? Então, quando é que eu pago direito? Quando cita ele naquele momento. Por exemplo, as músicas de Renato Russo. Tinha muita música de Renato Russo ainda que não foram, na época, gravados, né? Aí, vocês sabem que o Renato Russo, dono um dos vocalistas da Legião Urbana, a banda, ele faleceu e deixou um herdeiro, o filho, né? E tinha banda que estava continuando, né, a tocar. Aí o filho resolveu entrar na justiça para que a banda não usasse mais o nome de Legião Urbana, porque ele reivindicou a propriedade intelectual, a propriedade industrial daquela música, propriedade intelectual daquela banda, Legião Urbana.
certo? E os caras também entraram na justiça, dizendo que podia usar porque eles representavam a Legião Urbana. Eles representavam. Então eu estou trazendo aqui para vocês que essa proteção legal que refere à criação humana, garantindo o autor, seja ela física, pessoa física ou jurídica, de utilizar gerar lucro. Por exemplo, uma patente, já vou explicar o que é uma patente, uma marca, certo? Um desenho industrial, uma indicação geográfica. Direitos autorais são exemplos de ferramentas de aplicação da propriedade intelectual, certo, gente? Então, é adotado em diversos países, certo? Não é só no Brasil. O conceito reconhece, né, a importância dos criadores de sua obra. Ele prevê as sanções para quem utiliza sem autorização prévia, certo? De quem produziu ou registrou. É igual o Instagram, gente. Uma vez eu fui fazer... Tava o meu aniversário, no dia 24 de maio. Aí eu ia colocar lá um vídeo. Coloquei um vídeo e coloquei a música. De acho que é Braulio Varela. Né? Não lembro o nome dele. Drauzio, né? Aí o Instagram bloqueou na mesma hora. Disse que eu não tinha autorização para usar aquela voz. Não era aberto. Não tinha autorização. Eu tinha que pedir a autorização o autor, certo? Para colocar. Então tinha que ir a questão de pedir, né, a autorização. E infelizmente não foi autorizado. Meu vídeo foi removido. Da mesma forma, gente. Ah, professor, mais uma vez eu coloquei lá. Hoje é meu aniversário. Você está de parabéns. Ali já foi liberado. O próprio Instagram ele libera. Alguns e outros não, tá, gente? A ideia, meus queridos, da propriedade intelectual surgiu quando, professor? Ele surgiu na época, gente, após a Idade Média, quando foram inventadas a maneira de facilitar a facilidade de reprodução, certo? As obras de cunho intelectual, certo? Que foi inventado na época artística. Aí começou a preocupação de proteger, de proteger as obras, né? Principalmente quando se fala em obra de arte. Então, estou mostrando aí para vocês a importância da propriedade intelectual para vocês e a da propriedade industrial, tá? Então, direitos autorais, que é referida à lei. Então, eu preciso que vocês dêem uma olhadinha nessa leizinha aí. E o que seria essa propriedade industrial, professor? Ele é considerado o quê? É um dos principais motores da economia globalizada. Isso se deve, de fato, do direito a assegurar as criações e as inovações. Tem que criar, gente. Quando eu crio algo, quando eu inovo, é importante. A inovação, hoje em dia, ela é importante. O Brasil é um país que existe muitas pessoas que inovam. Só que ela não se destaca por falta de investimentos, tá, gente? Em relação a criações e inovações. Mas existe muito país. Por exemplo, vocês estavam vendo sobre agro, né? Vocês disseram que agro é top, agro é tudo, né? Que eu vi bem no que vocês colocaram no chat. Aqui, gente, nós temos vários estudos sobre vários tipos de cultivo. Isso tem a ver com criação, tá, gente? Durante o período determinado, somente o titular de direito de propriedade industrial podia explorar economicamente o objeto protegido. Mas a finalidade da propriedade industrial incentiva a criação, né, incentiva e coibiu a concorrência desleal. A finalidade da propriedade industrial, certo? Que é um tipo de propriedade intelectual. Lembrando, eu falei para vocês das propriedades intelectuais, marcas, patentes, e eu estou falando aqui da propriedade industrial, meus queridos alunos. Industrial, para vocês puderem entender este assunto, certo? Então, esse cara que inventou, que é o Gutenberg, Jonas Gutenberg, certo? Que ele desenvolveu um sistema mecânico de tipos móveis que deu início na revolução de imprensa.
que é ampliamente considerado o invento mais importante do segundo milênio. Teve um papel fundamental no desenvolvimento do período da Renascença, Reforma, Revolução Científica. Então, o Gutenberg, certo, cara? Ele inventou muita coisa. Ele inventou essa questão de imprensa. O que eu estou querendo dizer com isso? Foi o primeiro cara, né? Surgiu, tipo assim, poxa, a pessoa inventa várias máquinas, a pessoa inventa uma lâmpada, a pessoa inventa a roda, a pessoa inventa um carro. Ele tem que ser, ou aquele nome dele tem que ser levado para o resto da vida, certo? Então, gente, as obras de cunho intelectual sobreviveram muito tempo. Então, professor, o que é essa lei? Quando o senhor fala propriedade intelectual, ela protege o quê? Como eu falei para vocês. Ela protege as questões dos direitos do inventor, da pessoa que inventou. Você é tipo uma pessoa que inventa algo, não é roubada aquela ideia. O outro vai dizer, olha, foi eu que fiz. Certo? Foi eu que fiz, não foi fulano. Certo? Joy. Tem um filme na Netflix chamado Joy. Joy, eu não lembro o resto, parece que é Joy, um filme muito interessante da Joy. E ela inventou uma vassoura que até hoje nós temos em casa. Inventou uma vassoura, certo? Uma vassoura e esfregão, certo? Ela inventou. E no filme mostra que ela foi passada a perna sobre o invento dela. Ela inventou uma vassoura, um esfregão, que não precisava você pegar no pano. Esses esfregões hoje que tem, essas coisas aí que nós temos hoje, foi ela que inventou, certo? Então, meus queridos alunos, eu estou mostrando aí para vocês as invenções que ganharam o mundo. Ganharam o mundo. Então, gente, os direitos, a propriedade intelectual, meus amados, é a soma dos direitos relativos como obras literárias, artísticas, científicas, interpretações dos artistas, execuções dos artistas, fonogramas, emissões de radiodifusão, intervenções em todos os domínios da atividade humana, descoberta científica, desenhos e modelos, marcas, firmas, proteção contra a concorrência leal e dos outros direitos inerentes. Então, a propriedade intelectual e os direitos autorais, certo? Então, o que nós temos que entender? Que a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ela separa as obras protegidas em duas categorias. Como eu falo, em duas. Então, a Organização Mundial, ela dá essa classificação aí, ó. Nós vamos ver essa classificação. A Organização Mundial, prende isso aí, ó. Quero que vocês foquem. Vem aqui, ó. Propriedade industrial é um ponto de suma importância. Propriedade industrial, certo? Propriedade industrial, ela é um dos pontos que a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ela afirma que ela separa duas categorias da propriedade intelectual, duas. A de propriedade industrial e direitos autorais. E direitos autorais, ó. Direito autorais. Autorais. Tá vendo? Questão de direitos autorais, meus amados alunos. Quero mostrar para você. Entendeu? Quero mostrar para você
estou mostrando para vocês essa importância. É o foco deles dois, tá? É o foco. Conseguiram compreender, meus queridos e amados alunos? Ou não? Então, a propriedade intelectual ele funciona desta maneira. Vamos passar para frente. Professor, então, para solicitar o registro da propriedade intelectual, ela é focada nesses dois, ó. Direito autoral e propriedade industrial. Para solicitar o registro da propriedade intelectual, a primeira coisa que se fazer é buscar o órgão responsável pelo esse tipo de propriedade intelectual na qual se deseja o registro. Para a propriedade industrial, gente, que abarca registro, concessão de marcas, patente, desenho industrial, transferência de tecnologia, indicação geográfica, programa de computador, topografia de circuito integrado. O órgão responsável é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Olha aí o instituto, gente. INPE, certo? Ele que é responsável por preservar, certo? Preservar essas questões. Então, o que nós estamos observando, certo? A lei diz sobre isso, essa lei 9.279 de 96. Ela reúne, gente, direitos e obrigações. E o órgão responsável por essas patentes, por essa transferência de tecnologia, por indicação geográfica, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A legislação esclarece, meus queridos alunos, que os direitos relativos à propriedade intelectual ela é realizada através de quê, professor? Concessão de patentes, invenção e módulo de utilidade, concessão de registro, desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas, repressão à concorrência desleal. Certo? O que seria concorrência desleal? Tá, gente? O que seria? O cara na loja vende o mesmo produto por R$ 49,90 e o que vende na calçada é R$ 39,90, sendo o mesmo produto. Então, é uma concorrência desleal, não é isto? Porque o cara vende um produto falso no mercado, uma réplica que é parecido com a verdadeira, e perto da loja original. Então, o que acontece? Essa loja original, ela tem que fazer o quê, meu querido e amado aluno? Ela tem que entrar na justiça para proteger aquilo que é dela, que também é repressão à concorrência desleal. Ou seja, esse órgão responsável pelo registro de marcas e concessão de patente, gente, é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, certo? Então, você, né, tem a lei ao seu favor. Então, países podem registrar, você pode pleitear esse registro no Instituto, né, nesse Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Uma vez que você realiza esse registro, meus queridos alunos, uma vez que você registra essa patente, registro, pode explorar a obra pelo período determinado pela lei, que coloca a propriedade de domínio público, permitindo que qualquer indivíduo a utilize, sem cometer delito. No caso das marcas comerciais, meus queridos, quem identifica os produtos e serviços para diferenciar no mercado são os seus próprios donos, que pode prorrogar a proteção legal através de novos requerimentos, tá? O registro, meus queridos, de desenho industrial é levado por 10 anos a partir do depósito pedido. Também pode ser protegado por até 3 ciclos. Conseguiram compreender? Já
as categorias, gente, ó, o registro de desenho industrial, por exemplo, elevado por 10 anos a partir do depósito, pode ser potestgado por até 3 ciclos, ou seja, 3 vezes de 5 anos. Já os demais categorias, gente, têm um direito exclusivo sobre propriedade intelectual por tempo determinado, sem essa questão de extensão. Certo? Então, patente de invenção, 20 anos. Patente de modelo de utilidade, 15 anos. De acordo com a Lei de Direitos Autorais, as obras imateriais, literárias, artísticas, científicas, caem em domínio público em 70 anos. Gente, agora é 70 anos, tá, gente? A questão do domínio público. Sabe o que quer dizer domínio público? Por exemplo, eu tenho uma música de Luiz Gonzaga. Faz 70 anos que Luiz Gonzaga morreu. Um exemplo, tá? Não sei quanto tempo que ele já faleceu. Eu preciso pagar direitos autorais após 70 anos? Não. Não. Segundo a lei 9.610, segundo a lei 9.610 de 98. Ah, professor, quer dizer que cai em domínio público após 70 anos, perfeito. Machado de Assis, domínio público. Precisa pagar direitos autorais por Machado de Assis, por os filhos, por neto, tataraneto? Não. Já é de domínio público. Quanto está de domínio público, gente, eu posso colocar aqui no canal Educação. Sem problema nenhum. Agora, quando não está, meu amigo, aí tem que pedir autorização. Então, para solicitar o registro da propriedade intelectual, a primeira coisa é buscar esse órgão, certo? Já os direitos autorais, gente, o órgão responsável é a Biblioteca Nacional. O órgão responsável... Ó, aqui, gente, o primeiro que eu estava falando é a propriedade industrial, certo? Industrial, eu estava falando aqui para vocês. Industrial. Agora, nós estamos falando de direitos autorais. Direitos autorais. Direitos autorais responsável é a Biblioteca Nacional. Lembrando, gente, que isso aí pode ser questão de gente prova, viu? Marca alternativa correta. Quem é o órgão responsável pelos direitos autorais? É o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Certo ou errado? Aí vocês pegam e vão errar, viu? Eu puxo a orelha de vocês. Não é para errar, não. Certo? Estou mostrando para vocês de maneira simplória, para vocês entenderem esse assunto de maneira simplória, para que vocês não percam, né? Não percam o entendimento, tá? O entendimento deste assunto, certo? O entendimento deste assunto que é bem simples, certo? O entendimento, bem simples mesmo, tá? Então, ela realiza o registro de obras intelectuais desde 1898, quando foi publicada a primeira lei específica brasileira sobre direitos autorais, que foi a lei, que é a atual lei, né, 9.610. Por isso que eu digo, 70 anos após o falecimento, ó, certo? Depois que o Renato Russo faleceu, Cazuza, né, o Cazuza faleceu. Depois que o Cazuza faleceu, aí vocês observam, o Cazuza faleceu, ele cai em domínio público. Se eu quiser utilizar as músicas dele daqui a 80 anos, preciso pagar direitos autorais? Não. Entendeu? Da mesma forma, se o Luiz Gonzaga já tiver falecido há mais de 70 anos, você não precisa mais pagar, porque ele já é de domínio público. Certo? Vamos lá para as leis. Eita, professor. Leis, eu não gosto muito de lei não, professor. Certo, antes de nós entendermos a lei, eu vou explicar algumas coisas, algumas
coisas importantes sobre leis, certo? A lei, gente, ela tem seus artigos, e o nome disso aqui é inciso, tá? Ó, inciso. Incisos. Certo? Quando ele vem em numerais romanos, ó, incisos. Inciso, 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 inciso. Numerais romanos. Professor, e quando vem alfabetos em A, B, C, D? Isso chama-se de alíneas. 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 Certo? Chama de alíneas. Ok? O que é alíneas, professor? Então aí, ó, alíneas. Então, inciso, artigo, certo? Esse arte significa artigo, certo? O que mais, professor? O que mais? Que nós vamos entender melhor este assunto, certo? O que mais, professor? Nós temos, além disso, tem o nome caput. Se vocês observaram numa lei o nome caput, significa o quê, professor? Cabeça do parágrafo. Pronto. Eu só queria explicar algumas coisinhas, porque às vezes quando a gente vai estudar leis, a gente fica meio perdidão sobre a questão de leis, tá, gente? A gente fica meio perdido. E eu preciso que vocês entendam essa questão de leis. Então, obras intelectuais protegidas, as criações do espírito expressa por qualquer meio ou fixado em qualquer suporte, tangível, intangível, conhecido ou que se refere, investe no futuro, tais como: são obras intelectuais protegidas, criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível. Gente, palavra tangível. Muitos de vocês estão se perguntando, pessoal, o que é tangível? O que é tangível? O que é não tangível? Gente, palpável. Bem palpável. Entendeu? Meu bem! Né? Você é algo tangível. Intangível é algo que você não vê, você não consegue pegar. Uma marca. Por exemplo, a marca de roupa Juvan Duarte. Marca de roupa Juvan Duarte. É um bem tangível, certo? É um bem tangível, certo? Então, o que é isso, professor? Bem tangível. Então, aqui, meus caros alunos, estou querendo mostrar de uma maneira bem simplória para vocês entenderem o que seria as questões de produtos tangíveis e não tangíveis, tá? Para vocês conseguirem compreender e entender este assunto, certo? Para vocês não ficarem perdidos, meus queridos alunos. Entendeu? Tais como, vamos lá, o que é? Essas obras são protegidas, criações, né? Tanto de maneira tangível e intangível. Os textos de obras literárias, artísticas ou científicas. Científicas, tá? Obra de Machado de Assis, se ele fosse vivo, ele criasse aí uma obra, tal, é desse jeito, gente, uns textos. Quem escreve música, né? É interessante. O artístico. O cara escreveu uma música, aí tem que dizer lá quem criou. Thierry é um dos maiores compositores da música sertaneja. Principalmente quando se fala em brega. Entendeu? Lá em brega. Thierry. Muito, muito interessante. As conferências, as locuções, sermões e outras obras da mesma natureza. Conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza. Obras dramáticas e dramáticos musicais. Obras como coreografia. Caraca, professor, eu nunca imaginei ter uma coreografia que o cara que inventou é dele, exatamente. A pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por qualquer outra forma, certo? As composições musicais, tenha ou não letras, composições musicais. Como assim, professor? Uma composição não tem letra. Gente, nem todas as composições têm letras. Tem os toques, entendeu? Os toques nessas questões.
As composições musicais, professor, as composições musicais, tenha ou não letra, as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas. Por exemplo, quando você vai tirar uma foto, a pessoa diz assim, rapaz, aquela foto, certo? Créditos para Gilvan Duarte, crédito. Ah, por quê? Porque foi ele que tirou a foto, foi ele que teve toda a patente, né? As obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo da foto, da fotografia. Professor, eu ia morrer, não ia saber, professor, que tudo isso daí tem a lei de direitos autorais. Até as questões que você completou 70 anos já fica de domínio público, tá, gente? De acordo com a lei de direitos autorais, que é essa lei aí, as obras imateriais, artística, científica, caem em domínio público 70 anos após o falecimento do autor. Certo? Então, professor Gilvan, depois que o senhor explicou aí para nós a importância da propriedade intelectual, qual a importância, professor? A aplicação do conceito de propriedade intelectual, meus queridos, favorece o reconhecimento do cara, né, do autor, do criador de uma obra, além de cooperar, cooperar para uma concorrência livre e justa entre as empresas, dar créditos ao autor da obra, certo, da propriedade intelectual, ele terá incentivo para continuar criando sem intervenção de cunho intelectual e cultural, enriquecendo o conhecimento da humanidade, gente. Nesse sentido, meus queridos alunos, a questão da propriedade intelectual, ela fortalece investimentos em pesquisa, inovação, elevando um país ou um estado ou uma população a questão da competitividade. Então, uma empresa que investe em pesquisas, certo? Uma empresa que investe em pesquisas, ele eleva a competição, a competitividade. Ele se torna um país mais competitivo. Por quê? Porque é uma empresa que fortalece pesquisas, principalmente a área de pesquisas, voltada para propriedade intelectual ou propriedade industrial ou patentes, né? Ela fortalece, ela fica mais forte, a economia fica mais forte. Sem essa garantia de proteção, gente, o trabalho dos cientistas, por exemplo, dos escritores, até dos compositores, seria totalmente desestimulada, porque se eu inventasse alguma coisa aqui, o que acontecia? O outro pegava e inventava também, pegava minha letra, modificava, dizendo que era dele, entendeu? Já qualquer pessoa poderia se apropriar dessas obras, qualquer pessoa dizendo que era dele. Então, gente, assumindo sua suposta autoria, essa pessoa iria desfrutar da comercialização, dos lucros advindos da propriedade intelectual, sem que tenha investido tempo e recursos na criação, porque muita gente, né, perde, investe, nem perde, investe tempo, investe recursos para a criação de um produto ou serviço ou música. Conseguiram me compreender, meus amados alunos? Continuação. Artigo 7. Professor, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, arte cinética. Inciso 9. As ilustrações, as cartas geográficas, as outras obras da mesma natureza, os projetos, professores, esboços, as obras plásticas concernentes à geografia, a engenharia, a topografia, a arquitetura, paisagismo, cenografia, a ciência, tudo isso daí está protegido pelos direitos autorais. As adaptações,
as traduções, outras transformações de obras originais apresentadas para criação intelectual nova. Programas de computador também, pessoal, de acordo com o inciso 12 e inciso 13, as coletâneas ou compilações antológicas, enciclopédias, dicionários, base de dados, obras que por sua seleção, organização ou disposição de conteúdo constituem uma criação intelectual. Vocês estão vendo aí que vocês saírem por aí copiando é crime, que existe uma lei de direitos autorais. Existe uma lei de direitos autorais, meus amados alunos. Existe uma lei de direitos autorais. Então, está aí para vocês entenderem. Professor, depois do artigo 7, nós temos o artigo 29 e o 28, que ele fala o seguinte: cabe ao autor, o autor, o direito exclusivo de utilizar, fluir, dispor da obra literária, artística ou científica, dependendo da autorização prévia e expressa do autor, a utilização da obra por qualquer modalidade, como reprodução parcial ou intelectual ou integral, edição, adaptação, arranjo musical, quaisquer outra transformação, tradução para qualquer idioma, inclusão em fonograma, certo? Produção audiovisual. Então nós temos aí, meus queridos alunos, essas questões, certo? Que é investir tempo e recurso, certo? Tem que investir. Gente, se não for essa lei de direitos autorais, nós teríamos um prejuízo gravíssimo que seria evidenciado pelas empresas. Por quê? Porque por meio de uso de marcas que desfrutam de confiança e fama por outras instituições, inclusive concorrentes de marca original, certo, gente? Sem o conceito, mesmo grandes companhias como Coca-Cola, Google, poderia ter seus símbolos usurpados para o lucro de terceiros. Por exemplo, a marca Coca-Cola é uma marca. Se você for usar ela sem autorização, entendeu? Por exemplo, existe. Ah, professor, mas existe muita pirataria. Gente, pirataria é crime. O problema é que a população brasileira em si, eu não sei, é uma discussão que nós deveríamos fazer aqui. Por que as pessoas compram réplicas? Aí tu diz assim, pessoal do Disseu, ah, professor, o Davi, o Rafael, a Luísa, a gente gosta de comprar réplica porque é mais barato e parece com o original, professor. Ninguém vai desconfiar. Só que você acaba alimentando essa rede de pirataria. Você acaba alimentando essa rede de pirataria. E é importante nós, na população, a gente evitar comprar esse tipo de produtos, certo? Porque a gente não sabe se usa mão de obra escrava, a gente não sabe se usa de meios ilícitos em relação, ferindo as leis trabalhistas ou trabalho escravo. Tem muita coisa, gente, que a gente tem que pesquisar. Não sabe se aquele produto ele tem de origem testada dermatologicamente. Então, muitas coisas as pessoas acham que o barato é melhor, mas às vezes o barato pode sair caro. O barato pode sair caro nesses quesitos que eu estou mostrando para você, certo? Então, é importante utilizar a questão do original, certo? Evitar querer cópias, evitar querer coisas que não possam agregar na vida de vocês. Tá? Então, os símbolos são
usurpado para o lucro de terceiros, sem qualquer controle ou sanção. Não significa, gente, que a propriedade intelectual ela vai impedir qualquer ato de apropriação indevida. Por exemplo, as pessoas dizem assim, professor, existe a lei, mas a pirataria está aí, por parte das pessoas físicas e jurídicas. Gente, esses conceitos aqui de leis, elas punem aqueles que agem com má intenções, ele acaba coibindo infratores, colaborando com a preservação dos criadores, tá, gente? Então, se houver fiscalização, denúncia e comportamento nosso, o ser humano tem que mudar o comportamento. Sabe por que existe roubo de celular? Vocês nunca se perguntaram, não? Porque existe tanto roubo de celular no dia a dia. Cada dia aumenta mais. Porque as pessoas continuam comprando celulares roubados. Eles não importam a origem, de onde é que vem. Ele quer possuir o objeto. O problema é que as pessoas querem o objeto, você continua alimentando a pirataria, você a continua alimentando a questão do roubo, né? Roubo. Então, se você compra algo ilícito, certo? Você compra algo ilícito, você está contribuindo para o tráfego de drogas, está contribuindo para a pirataria, está contribuindo para tudo isso. Então, cuidado, meus amados alunos. Cuidado. Pense bem, certo? Pense bem. Pense bem mesmo, certo? Sobre essas questões que eu acabei de falar para vocês. Tem gente que acaba pecando, comprando, certo? Esses tipos de produtos ilícitos, tá? É importante a gente não comprar esses produtos, como falei para vocês. Muita gente acabou pecando sobre isso, certo? É só uma dica para vocês, tá? Vamos valorizar as invenções, as patentes, as marcas, os desenhos industriais, as criações artísticas, tá, gente? Vamos dar mais valor. Tá muito caro. Tá muito caro. Às vezes as pessoas falam isso, entendeu? Tá muito caro, não vou comprar. Aí compra uma camisa falsa, não sabe nem qual a origem desta camisa, se eles utilizam trabalho escravos, que forma que eles possuem lucratividade, certo, meus amados? Então tem que tomar bastante cuidado na hora de usar, né, a questão da propriedade intelectual, certo? Eu estou mostrando isso para vocês para alertá-los à importância. Artigo 29. Distribuição, quanto não é intrínseca o contrato firmado pelo autor com terceiros para o uso e exploração da obra. Outro ponto importante, inciso 7. A distribuição para a oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra, ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou a produção para percebê-la em um tempo e um lugar previamente determinados, porque quem formula a demanda e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faz por qualquer sistema, importe em pagamento pelo usuário. Então, a utilização direta ou indireta da obra literária, artística e científica, certo? Tá mostrando aí para vocês esse inciso. Então, gente, cuidado de pegar algo de alguém que não é seu, porque é plágio. Ação ou efeito de plagiar, de expor, de mostrar uma obra intelectual de outra pessoa como se fosse sua própria autoria, a apresentação de alguém faz de algo como se fosse própria autoria, quando na verdade foi criado ou pertencente a outrem, cópia, imitação. Então, cuidado, é crime. Plágio é crime, certo? É crime, tá, gente? Então, plagiar é crime. Professor, pois eu já peguei uma parte, já citei. Geralmente, quando eu vou nas palestras, quando eu vou para uma palestra, com algum lugar, eu sempre coloco a questão do plágio. Eu sempre coloco a questões
para os meus alunos, gente, quando vocês forem fazer um trabalho, vocês não devem plagiar. Vocês não devem plagiar, vocês devem fazer de acordo, segundo, conforme, utilizar os autores reais, entendeu? Algo que não é seu, você não criou, não é sua teoria, entendeu? Não tem como você criar algo ainda. Agora, se você relatar a sua vivência, algo que é seu, você tem que ter uma fundamentação teórica de alguém que já fez esse tipo de experimento. Agora, dizer que uma obra é sua, dizer que dentro daquela invenção é totalmente seu, isso é plágio. Então, cuidado. Na hora de fazer um trabalho, na hora de fazer uma citação, na hora de colocar uma música, certo? Quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, de projeto, cuidado para não cometer esse tipo de crime, tá, meus queridos alunos? Porque eu já vi alunos perderem diplomas por questões de plagiar, de copiar 100% um trabalho, um TCC, tá bom? Meus queridos, não saiam daí, que a gente volta já já com muito mais assunto, tá bom? Até já!